Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Na Folha de São Paulo, conta de luz explode e deflagra debate sobre como reduzir preço. Reajuste médio no Nordeste será de 17%. No Sudeste, de 13%, e Congresso e governo avaliam tirar encargos e reduzir impostos. E agora, o Estadão. Após 30 anos, McDonald's anuncia saída da Rússia e venderá lojas no país. E no valor econômico, falta de mão de obra em TI faz crescer a aposta em curso profissionalizante. O país pode, até 2025, ter déficit anual de 159 mil profissionais de software e tecnologia da informação. E, por fim, o Globo. O Ministério da Saúde monta sala de situação para monitorar casos suspeitos de hepatite misteriosa. Levantamento realizado pela Secretaria de Vigilância e Saúde da pasta mostra que 44 casos da doença foram notificados no país. E de volta ao assunto, olha só, as contas de luz residenciais vão ficar pelo menos 12% mais caras neste ano. É o que mostra um levantamento feito por uma empresa de tecnologia. E os moradores do Nordeste são os que mais vão sofrer com os aumentos. Após 2 anos com medidas para conter os aumentos durante a pandemia, a conta deve chegar agora. Os reajustes nas tarifas de energia serão bem mais elevados em 2022. É o que mostra um levantamento feito por uma empresa de tecnologia especializada no setor. No ano passado, o reajuste foi de 8% e agora o aumento deve chegar a 12%, pelo menos 4 pontos percentuais a mais. O cálculo não leva em conta impostos que variam de estado para estado e nem a bandeira tarifária, que está sujeita a variações e também pode elevar ainda mais o custo da eletricidade. O maior peso será sentido pelos moradores da região Nordeste. A tarifa residencial na região ficará 17% mais cara no ano em média, praticamente 10 pontos percentuais acima do reajuste médio no ano passado, que foi de 6,9%. O Sudeste é o segundo no ranking de altas, com aumento médio de 13%. No Norte, a alta será de 10%. No Centro-Oeste, 9,5%. E no Sul, 3%. O levantamento considera as projeções para o ano e o valor das tarifas já homologadas pela ANEEL, a agência do setor. As diferenças entre as regiões são explicadas pelos detalhes de cada contrato, a data em que ocorre o reajuste e a variação do peso dos impostos regionais. Das 53 distribuidoras do país, 18 ainda usam o IGPM para regular o preço. O indicador sofre um forte impacto quando há aumento no dólar. Também pressiona os reajustes deste ano alguns itens excepcionais, como empréstimos feitos para o setor durante a pandemia. E a gente fala agora sobre estresse financeiro. Olha só, uma empresa especializada em educação financeira fez uma pesquisa e percebeu que de cada 4 brasileiros, 3 andam preocupados com o pagamento das contas. É isso mesmo, e a alternativa tem sido pegar dinheiro emprestado e ver lá na frente como resolver essa situação. Estresse financeiro. Alguém já ouviu falar? É um sentimento de pressão causado pelo dinheiro. E os impactos dele se espalham tanto pela saúde física quanto pela produtividade e nas relações pessoais. Essa preocupação tira o humor de muita gente. Uma pesquisa realizada por uma empresa de educação financeira entrevistou 1.603 pessoas e apontou que 74% dos entrevistados sofrem do estresse financeiro. A preocupação é de não conseguir pagar todas as contas com a própria renda. O que mais chamou a atenção dos especialistas nesta pesquisa é que não são as pessoas desempregadas ou os trabalhadores autônomos que se preocupam com a falta de dinheiro. Essa preocupação vem de trabalhadores com carteira assinada
e que tem renda fixa. E isso é um ponto de atenção, ou seja, mesmo eu tendo renda, mesmo eu tendo um ganho, existe uma preocupação que a gente até fala que é a falta do dinheiro, mas na verdade é o desconhecimento de como usar esse dinheiro. E isso é muito preocupante. Aluguel, contas de consumo de água, luz, supermercados, financiamentos, cartão de crédito e cheque especial. Para a especialista, as pessoas não se preocupam com o futuro e caem nas armadilhas das dívidas. Mas o principal é a falta de conhecimento, que a gente chama que é a falta de educação financeira. Ninguém ensinou para essas pessoas que parte do ganho dela, parte do salário, ela não precisaria gastar. Então, desde o primeiro salário, desde o primeiro ganho que ela teve ou contato com o dinheiro, o que ela aprendeu se a gente for até pesquisar e perguntar? O que eu faço com o meu salário, com o meu dinheiro? Recebi, eu tenho que gastar. É como se eu tivesse alergia ao dinheiro. Então, o que essas pessoas fazem é recebem, gastam. E, em contrapartida, elas também aprenderam a usar o crédito, só que de maneira errada. Elas não têm consciência do que é o crédito, do que é o cheque, do que é o cartão, e usa deliberadamente, vivendo só o hoje e esquecendo do amanhã. E quem está acostumado a chamar o cartão de crédito e o cheque especial de vilões do bolso do trabalhador, a educadora dá um puxão de orelha. O vilão principal, a gente até fala, será que é o cartão, será que é o cheque? Na verdade, é o usuário. Porque ninguém obriga alguém a ir lá passar o cartão. Ninguém obrigou ninguém a usar o cheque especial. O que aconteceu? Está lá, liberado, está disponível, só que eu desconheço. E eu uso sem entender. Então, o problema, o vilão, não é o crédito, não é o sistema financeiro. É a pecinha que está por trás daquele instrumento, que por falta desse conhecimento, usa sem entender os benefícios e a falta de uso corretamente, os malefícios que acarreta. Ou seja, lidar com dinheiro, lidar com crédito, acarreta numa responsabilidade. Eu tenho responsabilidade desse recurso, eu estou usando ele para realizar o meu projeto de vida, os meus sonhos, meus desejos enquanto família, enquanto cidadão, ou não, estou usando sem entender e estou nessa corrida, trabalho para pagar o de ontem e não o de hoje ou da manhã, e eu também não paro, não estanco. Então, o vilão não é as ferramentas que temos à disposição, mas como que eu utilizo ela no meu dia a dia. Notícias agora da guerra. Olha só, a Ucrânia afirma ter reconquistado Kharkiv, a segunda maior cidade do país, e diz que suas tropas tomaram o controle de parte da fronteira com a Rússia. 4 pessoas morreram em ataques com mísseis nas últimas 24 horas. 2 em um bombardeio contra um hospital em Severodonetsk, no leste, e 2 em Mykolaiv, no sul. Хлопці, Харків, 227 батальйон. Aos rapazes de Kharkiv, Batalhão 227, Brigada 127 da Defesa Territorial da Ucrânia. Agradeço muito a vocês em nome de todos os ucranianos, de todos, da minha família. Minha gratidão não tem fronteiras. Desejo saúde. Se cuidem, cuidem de suas famílias. Muito bem e obrigado a todos os soldados como vocês. Tudo será Ucrânia. Glória à Ucrânia. І всім таким, як ви, воїнам, дуже дякую. Все буде Україна. Слава Україні. Autoridades ucranianas afirmaram que tropas russas têm se deslocado da região de Kharkiv para o sul, em direção ao Donbass, após a contraofensiva da Ucrânia. Essa transferência teria ajudado no que os ucranianos celebram como uma expulsão das tropas russas. E antes de encerrar, olha só que bacana, entre a noite deste domingo e a madrugada de segunda-feira, espectadores da América Latina, inclusive aqui no Brasil, acompanharam o primeiro e único eclipse total da Lua em 2022. O fenômeno também é conhecido como Lua de Sangue. Fãs de astronomia se reuniram em vários países no domingo para observar como o satélite da Terra deixou para trás seu brilho diário para assumir tons avermelhados. As nuvens de Buenos Aires ameaçaram impedir a visualização do fenômeno, popularmente conhecido como Lua de Sangue, mas não conseguiram ofuscar o espetáculo.
O eclipse lunar é um dos fenômenos mais simples e ao mesmo tempo mais impactantes da natureza. Você vê a lua cheia normal e de repente uma sombra escura começa a aparecer por 1 hora, que é a sombra da Terra. Após esse tempo, a lua está completamente eclipsada. Ela assume uma cor vermelho alaranjada por mais 1h30, o que é chamado de totalidade do eclipse. E depois, a outra hora em que a lua começa a subir e a recuperar o brilho que tinha inicialmente. No Chile, cerca de 140 pessoas se reuniram para ver o eclipse do planetário da Universidade de Santiago, com direito a um céu limpo. As condições foram dadas para que da Lua a Terra bloqueie a luz do Sol e passe apenas a luz que atravessa a borda da Terra, o que é semelhante a quando se vira um pôr do Sol na Terra, que parece laranja ou vermelho. A Lua só está recebendo a luz do pôr do Sol, por isso, nessa hora, quando está cheia, fica vermelha ou laranja. O fenômeno geralmente ocorre 2 vezes por ano, quando a Terra fica em uma posição em que bloqueia parcialmente a chegada dos raios do Sol à Lua, quando ela está na fase cheia. Que espetáculo lindo, hein? Sorte de quem conseguiu presenciar. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco, às 6h30 da tarde, ao lado de Maria Alice Dias, com outras informações. Obrigada pela companhia e até já!